No vídeo de hoje vamos falar de Transmissão Paulista. Temos muitos dados interessantes da empresa que apontam para um bom investimento. No entanto, veja com a gente principalmente a questão da dívida da empresa, que merece um nível de atenção elevado. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Toda semana trazemos análise de algumas ações, fundos imobiliários e BDRs da Bolsa. E vamos começar pelos destaques da empresa. No campo dos investimentos, a empresa segue com seus novos projetos para aumento de receita. Isso leva a um detalhe que precisamos ficar bastante atentos em relação à sua dívida, conforme comentamos. Em termos de lucro líquido, houve uma queda de 5% em relação ao ano anterior. Vamos entrar em detalhe para explicar o motivo dessa queda. Em termos de inovação, há algumas iniciativas interessantes da empresa, usando tecnologia mais nova para melhorar nos seus processos. E, por fim, trata-se de uma empresa que é tradicionalmente uma boa pagadora de dividendos, fechando 2021 com R$ 4,25 pagos por ação. Falando de investimentos, a empresa tem aprovado junto à ANEEL mais de 2,7 bilhões de reais até 2025. Em 2021, fechou o ano com 367 milhões. Apesar de ser maior do que 2020, ainda é uma média baixa se considerar essa previsão que a gente tem até 2025. A empresa possui 6,3 bilhões de reais em lotes arrematados, que deve dar uma RAP, receita anual permitida, na casa de quase 11% do valor investido. Em termos de brownfield, houve uma aquisição em março do ano passado, fornecendo uma RAP de quase 10% do valor investido. Desde 2018, o crescimento anual de investimentos foi da ordem de 71%. Esta é uma visão dos novos projetos da empresa, sendo quatro deles com mais de 90% concluídos. Para 2022, devemos ter uma RAP adicionada de 329 milhões de reais, cerca de 10% a mais do que a receita atual. Vamos comparar agora a receita líquida ajustada, que apresentou ganhos de 3% na comparação entre os anos. Mas, se considerarmos a receita líquida total, temos que a queda foi de 21%. O PMSO, que representa as despesas da empresa, aumentou 6% de um ano para outro. Neste gráfico, vemos que a queda da receita líquida entre o ano de 2020 e 2021 foi principalmente puxada pelos ajustes de receita que foram feitos ao longo da pandemia. Portanto, mesmo com a entrada de novos projetos, a receita líquida caiu entre os anos. Olhando agora para o EBITDA da empresa, percebemos que o valor se manteve praticamente estável entre 2020 e 2021. O lucro líquido da empresa caiu 56% quando comparado ao ano anterior. Já o lucro líquido ajustado caiu 5%. Nessa tabela, vemos a consolidação dos números comparando o ano de 2020 com 2021. O ROI caiu de 24% para 13%. Só um breve comentário da diferença entre lucro líquido regulatório e lucro líquido IFRS. O lucro líquido regulatório considera todo o cronograma dos contratos de concessão que a empresa possui. Já o lucro IFRS obedece ao padrão internacional de contabilidade, que suaviza os efeitos das concessões ao longo dos anos, e em cima dele que é calculado o dividendo da empresa. Outro conceito desse tipo de empresa é a RAP, que é a receita anual permitida. Houve queda dessa receita permitida justamente devido ao reperfilamento que foi feito. Esse reperfilamento visa suavizar a curva de recebimento da empresa, no sentido de reduzir o custo final da energia, principalmente nos anos de 21 e 22. Essa foi uma negociação feita durante a evolução da pandemia, à medida que a inflação começou a impactar mais forte aí o resultado do país. Esse é o grande destaque desse tipo de empresa. O pagamento de dividendos em 2021 foi fechado em R$ 4,25 por ação. Mas, como vimos, a partir de 2023 devemos ter
o retorno do lucro da empresa a patamares mais altos, devido ao reperfilamento da receita, que deve trazer os dividendos de volta a esse patamar. Vamos ver o lucro por ação da empresa em um horizonte mais longo. Em 2019, tivemos um valor mais baixo. Em 20, o resultado foi bom, mas em 21, já com o efeito do reperfilamento, houve uma queda. Lembrando que tivemos um desdobramento das ações em 2019. A relação preço por lucro está no nível mais baixo dos últimos 5 anos, podendo indicar um ponto interessante para quem pretende investir na empresa. O ROI da empresa ficou em 20,4%, principalmente comparando com Taesa, que tem a mesma natureza de serviço que a Transmissão Paulista, percebemos que o resultado não é tão bom assim. Em termos de dividendos, a partir de 2018, a empresa conseguiu pagar um patamar maior para o acionista. Seu payout dessa data tem sido em torno de 50% ou mais, chegando a 65% em alguns anos. O dividend yield chegou a excelentes 18% em 2018, mas o atual não pode ser considerado um dividendo ruim. Em termos de valor patrimonial, tem sido crescente na empresa, o que é um bom sinal. Lembrando que houve esse desdobramento feito nas ações de 2019. A relação preço por valor patrimonial está bem próxima a 1, ligeiramente abaixo da média do período. Vamos falar agora da questão do endividamento da empresa. É uma empresa que está fazendo diversos investimentos, portanto, é natural que a dívida aumente com essa expansão. Mas devemos ficar de olho se essa dívida não irá aumentar tanto que possa comprometer o resultado da empresa. Afinal, quem não se lembra da dívida monstruosa da Petrobras, por exemplo? A dívida líquida atual está em 6,6 bilhões de reais. A empresa possui 1,1 bilhão em caixa e um vencimento mais relevante em 2024. A relação dívida por EBITDA está em 2,6 e já começa a ficar em um nível que podemos chamar de um nível de atenção. Nessa tabela, vemos o crescimento de 64% da dívida bruta da empresa e mais do que dobrando o valor da dívida líquida. 55% da dívida está vinculada ao IPCA, portanto, é afetada por esse cenário de inflação maior. 36% vinculada diretamente ao CDI. Provavelmente o IPCA deve ceder antes do que a gente deve observar a redução da taxa de juros. O cenário Rússia e Ucrânia preocupa, pois a dívida não é desprezível e esse cenário de guerra deve afetar a inflação do mundo aí pelo menos por enquanto, em face à alta das commodities que a gente tem observado aí e está afetando o mundo todo. Com essa alta das commodities, aumenta a inflação e a gente entra nesse ciclo aí altista que pode realmente impactar aí o pagamento dos juros dessa dívida da empresa. A ação está sendo negociada a R$ 24,00 aproximadamente, com uma projeção dos analistas de valorização em torno de 5%. Mas há uma grande divergência de tendência da empresa, como podemos ver no gráfico. Quando fazemos a conta do valor intrínseco da empresa, usando a fórmula de Graham, vemos que o valor é da ordem de R$ 48,00, ou seja, praticamente o dobro do valor de negociação atual da ação, indicando uma boa margem de segurança para quem pretende investir nesse momento na ação. Analisando o histórico de investimento na empresa, em todos os cenários houve ganho em relação à inflação, apontando que tem sido sistematicamente um bom investimento comprar ações da Transmissão Paulista. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para fazer o investimento em Transmissão Paulista. Do lado positivo, a gente tem uma expansão para novas linhas e um histórico positivo de entregas a esses projetos. Há algumas relações de preço bastante interessantes, preço por lucro, preço-valor patrimonial, valor intrínseco. O histórico de rendimento da ação a longo prazo é realmente bastante interessante e tem um bom histórico de pagamento de dividendos. Do lado negativo, a dívida é relevante, segue aumentando. O impacto da taxa de juros e inflação no montante da dívida deve preocupar e
a queda momentânea do faturamento devido àquela estratégia do reperfilamento das tarifas. E aí fica uma pergunta: como vai ficar isso daí num eventual cenário de inflação mais duradoura, aí, principalmente aí por conta dessa alta das commodities aí, no conflito entre Rússia e Ucrânia? Como é que isso vai ficar e a tentação, entre aspas, do governo de tentar buscar a redução dessas tarifas e fazer uma outra negociação de reperfilamento mais longa aí que deve impactar no fluxo de caixa da empresa. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.